Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Nós estamos aqui no nosso 30 minutos de Palavra de Deus e hoje começando uma série de estudos com o pastor Glênio das exposições que ele tem feito no programa Café e Fé, que passa no final de semana na TV Tarobá. E você hoje tem a oportunidade de assistir alguns estudos nesse mês de dezembro, onde colocaremos esses variados temas da vida cristã, reflexões importantes à nossa caminhada com o Senhor Jesus neste nosso tempo. Seja bem-vindo e aproveite essas exposições. Um abraço. Um dia eu estava olhando para um colar de pérolas enfeitando o colo de uma senhora socialite e eu me perdi na cola da resposta para a dor. Ali, olhando para aquela joia, eu fiquei absorto algum tempo, pensando como foi que a ostra acabou produzindo aquela pérola de grande valor. Afinal de contas, cada conta daquele colar de pérolas, ele contava a história de alguma dor no íntimo da ostra. Ele era um atestado de um sofrimento. Ali em seu pescoço encontrava-se suspensa a multidão dos ais, dos moluscos que viveram no ostracismo dolorido no fundo do mar. Aqueles animais foram agredidos nas suas entranhas e dentro de si algo começou a ser produzido. A pérola é fruto da irritação, é fruto de uma agressão, talvez de um grão de areia intruso que penetrara sem ser convidado no interior da ostra e que começa então a gerar uma produção de uma substância que vai involucrar, que vai envolver aquele grão de areia, aquela pedrinha que entrou ali. Ao proteger-se do incômodo, a ostra produz o nácar. E é uma substância viscosa que envolve a dureza da pedrinha que causa dor dentro do tecido da ostra. Então aquela joia era a expressão do sofrimento num mundo que nunca se atinge. Sim, há nos bastidores dores invisíveis. Todos nós vivemos num mundo em que as pedrinhas entram na nossa vida, ferindo os grãos de areia. A dor alheia geralmente torna-se insensível à nossa pele. Nós não nos interessamos muito com a dor do outro. O sofrimento da outra pessoa, ele passa quase despercebido pela população que vive nesta era glacial da pós-modernidade. Nós
não damos muita bola. Damos alguma, mas não tanto. E a gente vai vivendo sem se interessar tanto pelos sofrimentos que trazem pessoas reféns de suas areias interiores. Jesus chegou mesmo a dizer em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria ou se esfriará de quase todos. Há um mundo em que as pessoas não têm mais interesse e amor pelo seu próximo, porque estão envolvidos com os seus próprios mundinhos e os seus próprios interesses. O problema é que todos nós temos algum fragmento de rocha inflamado e inflamando quase todos os dias em nossas entranhas. Nós temos algumas feridas e o que isso tem produzido? O que produzimos nestes casos? São pérolas ou pedras na vesícula? Nós estamos produzindo algo como pérolas ou apenas pedra nos rins, doloridas ainda mais? O sofrimento é uma realidade para todas as pessoas. Não existe vacina anti-sofrimento. Contudo, vemos que alguns saem com esperança diante dos sofrimentos, enquanto outros ficam doentes e adoecem também quem estiver por perto. Eles não só ficam doentes, mas são instrumentos de adoecimento. A dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, se no rosto se estampasse. Aí depois o poeta diz, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Mas o pior é que estes feridos acabam sendo também feridores. Eles acabam ferindo os outros. Carlos Drummond de Andrade, ele indaga, entre a dor e o nada, o que você escolhe? E ele mesmo responde, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas isso é coisa de poeta. Só o que muita gente não sabe é que muitos poetas são como verdadeiros profetas. Entre a dor e o nada, o que você escolhe? A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu preciso aprender como viver no meio das dores e produzindo algo mais de valor. O Carlos Drummond estava certíssimo. A dor é fatal. Todavia não precisamos trilhar a via da vítima, a via do sujeito que fica prisioneiro no trauma, que fica detido pela dor. Há muita gente que curte o sofrimento crônico, como se fosse um álibi para responder o seu fracasso. Se não tivesse acontecido isso comigo, eu seria tal. E ali ele fica mordendo a vida toda com a murmuração que escorre pelo canto da boca, aquela baba fétida
de uma pessoa que tem um mau hálito espiritual, que a sua conversa não é bem-vinda, porque ela não está produzindo algo de valor no meio dos sofrimentos que vem para todos. É uma pessoa amargurada de espírito. Quantos se empoleiram nesses jiraus das dores, como se fossem galos depenados, a choromingar uma cantiga horrível, inteiriça, de gemidos grilados, lamentando as penúrias da vida. Ah, meu Deus! Ai, que coisa horrível! E sofre com os abandonos e se torna pessoas que são insuportáveis de viver. Ninguém está isento desses sofrimentos. Ninguém. Uns mais, outros menos. Mas essa cultura horrorosa e sonsa da murmuração tem um auditório cativo. Tem gente que gosta disso também. E aí fica ali ouvindo aquela lenga-lenga toda. Muitos vivem o tempo todo chamando a atenção para si, por meio desta lamúria de ser o coitadinho da turma, o sofredor, a pobre vítima. Ai de mim! E aí começa a contar o seu histórico de feridas. E aquilo gera pedras na vesícula e gera mal-estar nos outros. Eu gostaria de parar aqui um instantinho, mas eu quero voltar a isto para a gente verificar se é possível sair desta cultura ardilosa, chata, de ficar o tempo todo resmungando da vida e poder produzir com a mesma pedrinha, com a mesma areia, uma pérola de valor histórico, uma coisa que tenha significado no meio desta cultura ácida em que nós estamos vivendo. Nos nossos históricos, nós temos muita gente que costuma chamar a atenção para si, por causa dos seus sofrimentos, eles se encastelam num lugar de vitimização. Fica como o coitadinho, como o sofredor da turma, e ali ele martela o tempo todo uma conversa que é como goteira na casa, fica ali pingando o tempo todo. Eu sei disto, porque eu também tenho um histórico de dor. Eu sei o que é o sofrimento. Eu fui abusado sexualmente quando criança e conheço muitas histórias que falam desse estilo de pessoas que foram marcadas, mas que vivem num pantanal lamacento de lamúrias, de lamentações, de reclamações, de murmurações. Em vez de produzir uma pérola, acaba produzindo um desastre para si e para os outros. E com este pano de fundo, eu pretendo lidar com as reações das ostras, que diante da dor, elas transformam a areia que ele fere na sua intimidade numa bela pérola de grande valor. O que eu quero dizer aqui é que você e eu, que não estamos isentos de termos ferimentos
Nós precisamos saber lidar com isto. Nós falamos aqui dos tesouros do sofrimento, das bênçãos das dores. Jesus foi um homem de dores e sabia o que era o sofrimento. Mas ele não fez do sofrimento um lugar de prisão. O seu sofrimento, os seus abandonos e a sua cruz foi um lugar de libertação. E como podemos reagir positivamente e mudar o curso da dor, que é inevitável neste mundo de espinhos e cardos? Como é que nós podemos? Como é que nós podemos reagir de tal modo que isto que hoje nos feriu e nos fere pode se constituir num colar de pérolas? Esta é a nossa caminhada. Ao invés de pedra nos rins ou na vesícula, são as pérolas de louvores e gratidão, alegria na festa do contentamento. Eu tenho pedido a Deus que os meus lábios sejam portarias de celebrações e não um buraco negro de lamúrias. A vida não tem redomas de proteção, mas a reação diante das tribulações deste mundo mostra o tipo de cristão que somos. Esta maneira como nós vamos encarar as lutas deste mundo essa maneira vai dizer qual o calibre de nossa fé, de nossa confiança. Nós estamos aí iniciando um novo ano, um ano novo aí pela frente, e nós somos convidados a cursar a matéria de química emocional, ou seja, a produção do nácar da alma, a fim de cobrir os intrusos que nos ferem e converter a dor em festejo. Harry Nouwen, um teólogo católico, ele tem um belíssimo livro que é Transformando o Pranto em Folguedo ou Pranto em Dança, baseado naquele texto do Salmo 30, versículo 5, que mostra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se temos uma sexta-feira sombria com a cruz, nós temos uma madrugada da ressurreição do primeiro dia da semana. E é isto que vai fazer a diferença. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições, por problemas, por dificuldades, mas vocês precisam ter uma alma animada, porque ele diz, eu venci. E a vitória de vocês, esta será a minha vitória. As tribulações são, na maior parte das vezes, ferramentas com as quais Deus nos molda para coisas melhores. Não são
para que nós fiquemos retidos aí nessas lamentações, mas é para crescer. Alguém disse que as tribulações são a estrutura de aço utilizada na edificação do nosso caráter. Aliás, esse foi um dos textos lá de Jeremias, que Deus disse que iria colocar na sua coluna vertebral uma coluna de aço, para que ele não se envergasse diante das tribulações e angústias deste mundo. Nós precisamos aprender com as ostras a cultivar pérolas. Elas não se furtam, porque esta é a única forma de aliviar a dor, é produzir o nácar. E aquela pedra que lhe irritava, que lhe feria, vai sendo almofadada com aquele nácar, para que a dor que estava ali dentro fosse aliviada. E nós temos o Senhor Jesus Cristo como aquele que alivia as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E é por ele que nós ganhamos a dimensão e a libertação de toda esta existência, onde somos feridos permanentemente. Os grandes golpes que Deus permite têm o objetivo de fazer com que nos levantemos em oração e com coragem enfrentemos os desafios. Os momentos mais duros da minha existência são os momentos que me levam mais firmemente para diante do trono de Deus. E é aí que eu sou treinado no projeto da fé, da confiança, a crescer. Assim como nós precisamos muitas vezes de uma academia de pesos para fortalecer os nossos músculos, esses golpes, eles servem para nos fortalecer do ponto de vista espiritual. Foi nesse sentido que Hannah More afirmou com muita precisão: a aflição é a escola na qual grandes virtudes são adquiridas e grandes caráteres são formados. É no meio das aflições. Foi lá na fornalha ardente que Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3 amigos de Daniel, foram forjados. Eles tiveram a sua fé sustentada. Você vai ter um ano, a gente espera que não sejam tantas coisas difíceis, mas vão ter coisas difíceis. Em alguns são perdas irreparáveis, mas nós temos que ganhar aquilo que é de Deus para nos fazer suportar as aflições. Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 3, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. É aqui que nós vamos crescer. Para Harry Lowe, um escritor inglês do século XVIII, ele diz: esta escola das provações desvenda melhor a vileza oculta do coração e as amplas riquezas da graça do Salvador. Nós sofremos, nós temos dificuldades, mas é aí que nós crescemos. Este ano
está começando e nós queremos despertá-los para andar com seus olhos fixos no Senhor do Universo e nunca se deixando aprisionar pelo universo das tribulações. Somos abençoados quando nossas tribulações curam o nosso amor ardente pelas coisas que perecem. Tudo aqui tem um fim. Por isso é bom dar um fim nas preocupações antes que elas deem um fim em nossa esperança. Voilà! Vamos viver este ano com alegria e com confiança no Senhor. Até o nosso próximo programa. Até lá, de coração para coração.